Estão nos ouvindo? Tá? Tá, todo mundo escutar. Vamos esperar mais um minutinho e a gente começa. Tá. Acho que podemos começar, né, Rê? Bom, boa tarde a todos. Como sempre, a gente está com muitas atividades interessantes aqui na Câmara. Eu sou a presidente da Bridgeham São Paulo e queria agradecer a todos pela presença. Esse evento é um evento que a mim me interessa muito. Até pouco tempo, até o ano passado, eu era presidente do comitê que a Renata hoje preside, e esse assunto é um assunto de absoluta relevância e, para mim, pessoal, interesse justamente nesse contexto tão desafiador, e tendo os nossos palestrantes, o currículo que vocês têm e a visão que vocês têm, eu não vou descolar da tela até vocês terminarem um pouquinho mais, se houver um chorinho. Bom, a Câmara tem uma missão muito particular e tem se renovado muito, de ser a referência da comunidade empresarial do Reino Unido e Brasil, né, propiciando um fórum que incrementa o comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. A gente tem presença em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná e em Minas Gerais, e a nossa associação permite uma convivência contínua com executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido. A Câmara hoje constitui diversos grupos de discussão, tem inúmeras frentes interessantes, inclusive de advocacy, e a gente tem diversos temas que são discutidos com maior profundidade através dos nossos comitês. Os comitês e os nossos eventos estão todos disponíveis no nosso site. A gente está com um novo site, vale a pena conhecer. E, para não perder tempo dessa discussão tão interessante, eu queria agradecer primeiramente aos nossos associados mantenedores. As marcas estavam disponibilizadas no slide inicial. Queria agradecer muito à doutora Renata Sucupira e ao Thomas, que são os presidentes e os vice-presidentes do Comitê de Comércio Internacional, que é o meu xodó, e aos ilustres convidados, Cristiano Rios, da KPMG, e o Leonardo Rubinato, da Unilever, e ao nosso queridíssimo Fabrício, que organiza tudo em 5 minutos com maestria. Eu vou deixar vocês tocarem o evento e estou ansiosa aqui para ouvir as discussões. Bom evento para vocês. Bem, eu também vou agradecer a Carol exatamente por ser presidente do xodózinho dela, mas também é uma área que, para mim, é extremamente relevante, e esse assunto, particularmente, acho que teve um impacto muito grande, principalmente pelo nosso momento do Brasil, de ter um momento muito diferente do resto do mundo, né? Mas aproveito também para agradecer os associados mantenedores da Bridgeham, né? Que, como a Carol falou, já apareceram, os convidados, nossos ilustres convidados, o Cristiano Rios, da KPMG, e o Leonardo Rubinato, o Fabrício, que é nosso gerente de operações, que faz as coisas acontecerem aqui mesmo, e todo mundo que está assistindo. Só para apresentar, eu vou falar um pouquinho da biografia dos convidados. O Cristiano Rios é o sócio líder do Supply Chain da KPMG, tem mais de 18 anos de experiência profissional no segmento de consultoria empresarial, tendo desenvolvido ampla gama de projetos de melhoria de performance das cadeias de valor de empresas de diversos setores, atuando com maior ênfase nas áreas de supply chain e com maior foco em logística, suprimentos e planejamento. Os seus projetos da área de logística englobam elaboração de plano diretor, revisão de malha logística, benchmarking, gestão de riscos, modelagem de processos e estrutura da área. E o Leonardo Rubinato é o diretor de Supply Chain e Transformação Digital na Unilever Brasil. Engenheiro de produção pela Poli, com MBA pela Fundação Dom Cabral e pelo INSPER, profissional de Supply Chain com mais de 19 anos de experiência,
Leonardo juntou-se à Unilever em 2001, onde trabalhou em diversas funções no segmento de supply chain, em sua maior parte no Brasil, mas com passagem pelos Estados Unidos e pelo México. Nesse período, ele ajudou no desenvolvimento da área de logística, com a implantação das torres de controle da empresa na América Latina, liderou a reimplantação de todo o sistema da empresa no país em 2013, comandou a construção da mais nova fábrica da empresa no município de Aguaí, em São Paulo, em 2015, e voltou a comandar a área de logística da empresa, sendo atualmente o responsável pela área de planejamento das categorias de higiene e beleza, além de um dos líderes da área de transformação digital da companhia. Então, nossos palestrantes não têm um currículo de peso. Como a gente sabe, o impacto da Covid no comércio mundial representou uma sincronização muito rara de choque de demanda e de oferta, assim, que teve como consequência uma disruptura nas cadeias de suprimento de todos os continentes, né? uma súbita disruptura. E essa súbita disruptura impôs uma adequação urgente dos atores de comércio internacional. Assim. Dentre essas mudanças, essas adequações, a necessidade de diversificação de fornecedor para se proteger de problemas com determinado produtor, de uma pandemia, como está acontecendo agora, ou de uma região, ou de mudanças de política comercial dos países fornecedores, um questionamento quanto à pertinência de práticas como a prática do just-in-time, do estoque zero, diante da situação atual e do problema de fornecimento, e uma avaliação de fornecedores de segundo e terceiro níveis, de conhecer o seu fornecedor e de saber quem é o fornecedor do seu fornecedor e conhecer as cadeias globais de valor e de suprimentos. Então, o objetivo desse evento é comentar exatamente as medidas sugeridas e as tomadas nesse sentido, né, nas 3 etapas: no momento da súbita disruptura, depois o segundo momento, as intermediárias, que seria o que a gente está vivendo agora, com a retomada dos outros países, dos países fornecedores mais importantes, inclusive da China, como um fornecedor fundamental, né, mundial, e o planejamento para o futuro, com as prováveis transformações no ecossistema de negócios no horizonte do pós-Covid, quer dizer, as mudanças que vieram para ficar. Então, sem mais demora também, querendo ouvi-los, eu vou passar a palavra para eles. Mas antes, tem que fazer umas explicaçõezinhas da dinâmica do webinar. No final, cada um dos palestrantes irão falar por 15 minutos, dando sua abordagem. E, ao final, nós teremos uma breve sessão de perguntas e respostas, exclusivas aos associados da Câmara Britânica. E somente poderão ser enviadas perguntas através do Q&A da plataforma Zoom. Não serão consideradas as perguntas feitas no YouTube, porque o chat do canal não está sendo moderado durante o webinar. E a gente solicita que os associados, ao perguntarem, mencionem o seu nome e a empresa associada antes de fazer a pergunta. Haverá uma curadoria para essas perguntas realizadas, porque é uma restrição de tempo e a gente já pede desculpa para perguntas que, eventualmente, não possam ser abordadas. Sendo assim, passo a palavra para o Cristiano Rios para começar a sua apresentação. Legal. Bom, primeiramente, em nome da KPMG, né, gostaria de agradecer à Câmara Britânica a oportunidade, né, de estar aqui com vocês falando de um tema super interessante, aí, em nome da Renata e da Carolina e de todos que ajudaram a organizar o evento, né? Bom, eu sou o Cristiano Rios, eu sou responsável pela prática de supply chain aqui na KPMG. A ideia hoje é passar por alguns pontos, algumas recomendações bem importantes relacionadas não só à interface com os fornecedores, mas também conversar um pouquinho sobre digital supply chain, last mile, que são tendências que passaram a ter extrema relevância nesse contexto que a gente está passando de pandemia, né? Nós temos participado aí dos comitês executivos de supply chain em vários clientes, né? Esse comitê, normalmente, ele é formado por profissionais da área de procurement, da área de manufatura,
da área de finanças, a própria área de supply chain. O foco dessas reuniões que a gente tem participado tem sido tratar as questões das possíveis rupturas no abastecimento, mas principalmente agora, no momento, a gente está realmente discutindo as estratégias alternativas para estruturar um recovery plan rápido e eficiente para enfrentar todo esse cenário que a gente está atravessando aí com o coronavírus no nosso país e no mundo, né? Então, o foco realmente está no recovery plan agora, né? Como que nós vamos entrar para jogar esse jogo da melhor forma possível. Dentro das recomendações, eu vou passar por alguns pontos, né, que a gente tratou bastante. O primeiro deles é em relação aos contratos com o fornecedor, né? A primeira coisa que a gente fez foi mapear todos os contratos vigentes com os principais fornecedores, avaliando as responsabilidades, bem como as questões ligadas ao nível de serviço e atendimento, né, estabelecido entre as partes. A gente sabe que o coronavírus ele trouxe uma desestabilização aí da cadeia de suprimentos, provocando possíveis rupturas no atendimento dos clientes, né? Principalmente nos materiais críticos que geram fluxo de caixa para a empresa. Então, a nossa recomendação nesse mapeamento de contratos é realmente envolver a área jurídica das empresas, né? E dos parceiros de negócio, com o intuito de equalizar os termos contratuais e minimizar impactos ou disputas judiciais que possam acontecer por esses contratos que foram firmados. Então, é um momento muito importante para a gente estar preservando a nossa cadeia de suprimentos dentro da operação. Já em relação aos estoques, é fundamental a avaliação do posicionamento do nível de estoque em toda a cadeia de suprimentos, seja de produto acabado, seja de matéria-prima, seja do que está em work in process. É fundamental estar avaliando todos os impactos de transit time, né, frente às barreiras que foram impostas. A gente ainda tem algumas barreiras nacionais e internacionais dentro desse processo logístico, né? Também de extrema importância, a gente está fazendo uma revisão do nosso forecast de vendas para o curto e médio prazo, no intuito aí de balancear os níveis de estoque, de modo a não ter ruptura, mas de também preservar o working capital da empresa. Hoje, o pior cenário que tem, a gente está investindo em matéria-prima ou categorias de baixa saída, comprometendo o capital da empresa. Então, é importantíssimo que o Sales and Operation Plan da empresa esteja bem ajustado, já olhando para esse novo perfil de demanda, esse novo consumidor, buscando uma acuracidade maior entre a demanda e as capacidades instaladas dentro das organizações, né? Outro ponto muito interessante e que tem acontecido bastante consiste na busca por fontes alternativas de fornecimento, mais próxima, né? O que a gente chama aí de nearshore. Nós entramos numa onda, acho que globalmente, de global sourcing. Nós temos fornecedores espalhados pelo mundo inteiro e num cenário de pandemia a gente vê como é difícil, muitas vezes, a gente depender de operações mais complexas de importação, de frete aéreo, que reduziu sensivelmente, os preços oscilaram bastante. Então, está tendo um novo direcionamento agora para realmente desenvolver localmente ou regionalmente novos fornecedores, de modo a garantir melhor os fluxos do ecossistema de suprimentos. Tá? A gente está vendo isso acontecer com algumas categorias, né? Respiradores, álcool gel, enfim, está todo mundo se reinventando um pouco, porque a gente sabe que mesmo pós-pandemia, a gente deve ter uma disputa aí no global sourcing por algumas categorias. Então, realmente é um momento bom para rever toda a cadeia de fornecedores e avaliar quem poderia estar sendo desenvolvido para atender a gente em categorias que não eram atendidas anteriormente, né? Já em relação à parceria que a gente tem com os operadores logísticos ou parceiros de negócio, a gente está vendo as empresas reduzirem um pouquinho a eficiência delas em função das medidas de segurança, né, que foram implementadas, seja na linha de produção, seja dentro do centro de distribuição. Essas medidas elas estão ligadas não só à utilização de EPI, mas ao distanciamento dos profissionais, a todos os protocolos de segurança. Isso daí tem trazido uma certa complexidade para a operação dos negócios. Algumas empresas estão tendo que colocar um turno adicional, se movimentar nesse sentido, para conseguir operar da mesma forma, mas num ambiente com maior segurança. Lembrando que essas medidas elas devem perdurar por um bom tempo, aí, se não ad eterno, após a pandemia. Então,
realmente isso trouxe uma complexidade operacional muito grande, né? Em relação à matriz estratégica de compras, também é importantíssimo revisar essa matriz estratégica de compras, né? Avaliar aí todos os materiais diretos, os materiais indiretos, os serviços que são adquiridos na empresa, né? E avaliar toda a parte de criticidade, importância e relevância desses materiais junto aos negócios. E aí traçar estratégias específicas em relação não só ao volume que a gente compra, mas à complexidade do mercado fornecedor. O nosso foco realmente ele deve estar direcionado para os itens mais críticos, os itens mais críticos, né? Onde a gente tem poucos fornecedores, tem uma alta complexidade logística no abastecimento, tem situações de materiais importados, como eu mencionei, com transit time muito longo, envolvendo o processo burocrático. Então, é fundamental nesse momento a gente estar olhando para a nossa matriz estratégica, fazer um remapeamento dessa matriz para que a gente possa preservar aí toda essa questão de assegurar o abastecimento, considerando a criticidade desses materiais, né? Eu gostaria agora de passar rapidamente sobre o tema relacionado ao Digital Supply Chain. Ele passou a ser um tema muito importante aí, e também a questão da logística last mile, né? São temas muito importantes que apareceram agora dentro do contexto da pandemia. A gente já vinha numa transformação digital, mas eles ressaltaram, né? A logística last mile, ela passou a ser um trecho extremamente importante, porque ela conecta a empresa e o produto ao consumidor final. Então, ela é uma logística que ela tem que operar muito bem, né? A gente já vinha assim sentindo uma mudança muito grande no perfil do consumidor, mesmo antes desse cenário de pandemia. Mas agora que a gente está passando realmente por esse processo de lockdown, de isolamento social, a gente está vendo que esse processo de transformação digital acelerou de forma exponencial dentro de várias empresas, né? Então, todas as empresas estão buscando o digital dentro do seu negócio. Praticamente de todos os clientes que a gente tem conversado do setor, todos demonstraram a importância de trabalhar dentro do mundo online, né? Aplicando as estratégias principalmente de omnichannel, que consiste em atuar de forma simultânea e diferente em diferentes canais de venda, né? Só que essa experiência ela deve proporcionar uma experiência boa em todos os canais, ou seja, não adianta a gente ter um ótimo atendimento na loja física e não conseguir ter o mesmo atendimento no canal digital, né? Então, essa transformação está acontecendo. A gente visualizou aí 3 clusters de empresa. Um primeiro cluster, aquelas empresas que já estavam no mundo digital, elas conseguiram responder rapidamente à interação com o cliente, operando as entregas otimizadas, gerando uma boa experiência. A gente vê isso daí muito nas empresas de e-commerce que superaram bem, até aumentaram seu volume de venda dentro de um cenário de isolamento social. Tem um segundo grupo de empresas que elas se reinventaram rapidamente, né? Elas desenvolveram parcerias com plataformas digitais, com operadores logísticos de last mile. A gente tem visto aí acontecer, por exemplo, restaurantes, né? Todo mundo hoje está fazendo as suas entregas de alguma forma. Essa categoria, ela se reinventou, mas ela está passando algumas dificuldades, principalmente no processo de delivery, no processo last mile, né? Então, a gente está vendo atrasos e, muitas vezes, essa adaptação ela pode trazer alguns problemas de imagem para a empresa. E a gente tem aquele grupo de empresas que realmente não conseguiu se movimentar, ela não conseguiu entrar no mundo digital, ela ficou no mundo offline. Essas empresas elas ficaram praticamente paradas, estão sofrendo fortemente aí, no seu processo de vendas e de geração de receita, né? Antes da gente entrar nessa questão do last mile, que eu acho que é um tema super importante também, eu acho super legal falar um pouquinho do fato de que o consumidor agora ele está conectado 24 horas por dia, né? Seja através dos smartphones, seja através dos outros devices que a gente usa para fazer aquisição. Lembrando que o Brasil ele está entre os top 5 países do mundo em conectividade móvel e com mais de 200 milhões de celulares ativos. Então, assim, a gente vê que hoje realmente o consumidor ele está conectado a qualquer lugar, a qualquer momento, né? E frente a esse desafio, a gente está vendo realmente a necessidade de ter um supply chain muito mais digital e responsivo. E aí a gente tem encarado aí esses
alguns pilares que são importantes, né? O primeiro é o que a gente chama de Connected Supply Chain, né? Onde a gente tem toda a cadeia de suprimentos conectada, sejam os fornecedores, os parceiros, os clientes, os operadores logísticos, os ecossistemas, possibilitando essa troca de informações ao longo da cadeia, né? O segundo ponto extremamente importante é o que a gente chama aí do End-to-End Supply Chain Visibility, que consiste em trazer visibilidade para toda a cadeia de suprimentos. E isso daí envolve a aplicação de sensores na cadeia de supply chain que viabilizem que os produtos possam, por exemplo, ser rastreados desde o fornecedor até o cliente final. Então, todas aquelas soluções de tracking em tempo real para você saber onde está seu produto, onde está sua matéria-prima. Então, isso não cabe só ao last mile, ele cabe a toda a cadeia de supply chain. Um outro ponto extremamente importante é realmente a transparência dos dados em tempo real, possibilitando aí que a cadeia de supply chain ela seja otimizada de forma integrada, né? Você imagina o dinamismo que a gente não está hoje, pedidos chegando de diversas regiões, diferentes mix de SKUs, e tudo isso daí tem que ser tratado dentro de um supply chain que consiga não só entregar, mas também ter um custo competitivo. Porque a partir da hora que você não tem um supply chain eficiente, você começa a comprometer a margem dos produtos, né? E outra coisa que está acontecendo bastante também, e a gente está vendo uma movimentação muito grande, são os modelos analíticos preditivos, né? Onde a gente está vendo a inteligência artificial sendo aplicada nas operações diárias, suportando todos esses processos de decisão, bem como construindo os modelos de preditivos, né? Não só para otimizar o supply chain, mas para enxergar a demanda também. Então, hoje a gente está com uma sofisticação muito maior para entender essa nova demanda, esse novo consumidor, né? Dessa forma, né, a gente está vendo essa movimentação e esse processo de last mile ele passa a ser extremamente importante nesse novo cenário, olhando aí para o new normal, né, onde o cliente quer receber o produto aonde, quando, como ele quiser. E aí esse processo que a gente chama click to delivery, que é justamente o processo onde a gente está entrando ali online para comprar até que esse produto seja entregue, ele passa a ter uma importância muito grande, porque ele é o último passo para finalizar a jornada do consumidor com sucesso, né? E garantir a fidelização dele junto à empresa e a próxima compra. Então é muito frustrante quando a gente compra e uma coisa não chega ou enfim, a gente passa por algum tipo de problema. Até porque hoje, dentro desse mundo online que a gente está entrando, é muito fácil a gente comparar os preços do produto online, né? Todo mundo pode verificar isso aí, como é fácil a gente pegar e entrar em vários sites e observar a variação de preço e tudo mais. Mas a segunda pergunta que já vem é quanto custa o frete, né? E quando que ele vai receber esse produto? Então, dessa forma, a gente precisa ter realmente uma operação de supply chain muito eficiente para não frustrar o nosso cliente, seja no prazo ou seja no custo do frete, tá? Então, esses são alguns pontos interessantes. Do ponto de vista de centro de distribuição, ou dos fulfillment centers, que a gente chama, que é o nome utilizado mais para as operações de e-commerce, eles também precisam ser extremamente eficientes. A gente está vendo os CDs aí sendo embarcados com muita tecnologia para toda essa operação de picking, de packing, para atender o que a gente chama do click to ship, né? A gente tem o click to delivery, que ele pega todo o processo. O click to ship, ele considera o momento que você clicou até o momento que esse produto está pronto na saída do centro de distribuição, né? Os CDs eles estão realmente sendo embarcados com muita tecnologia, e esses processos eles têm que ser realmente muito rápidos para aquelas operações que a gente chama de same day delivery ou entrega em horas, elas possam acontecer, né? A gente está vendo lá fora as pessoas pedindo sorvete pela internet, né? Isso faz com que a cadeia logística ela seja extremamente eficiente para chegar até o consumidor final, né? Nós estamos vendo também algumas mudanças muito interessantes no que tange ao que a gente chama novas formas de atender o cliente. A gente está falando muito nos dark stores, já estão falando que é o futuro da distribuição. O dark store ela não é uma loja para o público, né?
ela é uma área, uma loja dedicada para o comércio online, e ali dentro tem o que a gente chama dos personal shoppers. Eles fazem toda a separação de itens de forma bem rápida para atender os pedidos, né? E aí, esses dark stores, ou mini centros de distribuição, vamos chamar assim, são espaços aí de 500 a 1.000 metros quadrados, são bem menores, né? Mas eles estão localizados nos centros metropolitanos, onde a gente tem uma densidade populacional muito grande e uma quantidade de pedido muito alta. Então, esse mini fulfillment center, esse mini CD, aí o dark store, ele possibilita que os produtos sejam entregues num tempo maior. A ideia é trazer a mercadoria mais próxima do consumidor. Então, a gente está vendo, assim, globalmente, uma busca grande por espaço alternativo. Lá nos Estados Unidos, a gente está vendo busca por estacionamento, garagem antiga, locais onde eles possam estar criando essas operações de armazenagem para atender uma operação de last mile super eficiente, né? A gente vê que no Brasil a gente ainda não está tão preparado para isso, né? O nosso real estate não está tão focado nisso daí, mas a gente já está vendo uma movimentação grande de várias empresas indo nessa direção. A gente também está vendo varejistas no mundo inteiro que já possuem grandes lojas de varejo em localidades de alta densidade, ocuparem espaços, por exemplo, da sua loja física, onde teve uma redução do fluxo de pessoas dentro da loja, para operacionalizar, por exemplo, essa operação de last mile, né? Então, resumindo um pouquinho a conversa, até por uma questão de timing aí, acho que esse momento é muito importante, né? Se eu pudesse passar algumas recomendações aqui, começar a traçar o perfil desse novo consumidor. A gente já sabe que o perfil de compra e a forma como os clientes vão acessar o mercado vai ser diferente do que a gente faz hoje para várias categorias. É também importante rever toda a cadeia de valor da empresa em função dessas mudanças e, principalmente, revisitar toda a estratégia de digital da empresa. Principalmente as estratégias de digital que tratam operar em múltiplos canais de venda, né? Em cima de todo esse desenho, vamos dizer assim, digital e dessa estratégia, aí sim redesenhar toda a nossa cadeia de supply chain, incluindo as operações de last mile, e garantindo assim a sustentabilidade do nosso negócio no curto, médio e longo prazo, e principalmente não perder, né, as oportunidades na retomada, que eu espero que seja em breve. Aí, se Deus quiser, rapidamente a gente vai estar entrando nessa retomada e realmente as empresas que tiverem mais preparadas para esse novo normal e adaptar suas cadeias de supply chain, elas vão sair na frente, podendo conquistar um market share muito interessante aí dentro das categorias de produto. Aí falei um pouco aqui, acho que passar para o Leonardo agora, materializar um pouquinho também, e fico à disposição. Bacana. Obrigado, Cristiano. Quero agradecer primeiramente também, em nome da Unilever Brasil, o convite, né, da Renata, da Carolina. Acho que é um prazer para nós poder estar compartilhando um pouco da experiência, né, ao longo dessa crise tão, né, inédita para todos nós, né? E também trazer um pouco mais de exemplos, né, das coisas que aconteceram. E, na verdade, acho que o Cristiano fez um belíssimo resumo, né, do que nós temos que fazer e o que a gente tem feito, né, em relação a toda essa pandemia. Mas eu vou contar um pouco da experiência da Unilever, né, tudo o que aconteceu de curto, né, já agora médio prazo, né, e o que a gente imagina que possa mudar e o que possa acontecer daqui para frente. Acho que a primeira coisa, né, acho que o mais importante que se passou, né, e estamos na 15ª semana já trabalhando remotamente, né, a primeira coisa que aconteceu foi uma preocupação gigantesca com as pessoas, né? Acho que essa foi a primeira reação, né, da companhia no Brasil. Nós tivemos o primeiro caso exatamente 15 semanas atrás, né, no nosso escritório de São Paulo, né? Foi bem na primeira semana onde começaram a aparecer os casos aqui no Brasil, né? Foi na semana que apareceu o primeiro caso. E na verdade isso causou um baque, né? Acho que todo mundo que falar que estava preparado e que imaginava o que poderia acontecer, eu acho que, né, não é verdade. Não tem resilience plan, não tem risk management, não tem nada, né, que nos prepare, que nos deixe prontos, né, para enfrentar a magnitude, né, da crise que a gente está vivendo, né, e o ineditismo dela, né.
Então, a primeira coisa foi a preocupação com as pessoas, e as medidas que nós tomamos estão bastante em linha com as medidas que o Cristiano comentou. Primeiro, todo mundo que trabalhava numa função administrativa foi colocado em casa, né? Foi colocado para trabalhar de home office. E, obviamente, as funções essenciais, né? E nós temos 3 nesse caso: a função de manufatura, né? A função de distribuição e logística através do centro de distribuição, e a função de vendas e merchandising, né? Na ponta, nas lojas. Essas funções, obviamente, continuaram trabalhando dentro da sua rotina, né? Mas cercado de uma série de medidas, né? Uma série de medidas protetivas que até então não existiam e que foram criadas e que foram aplicadas globalmente, né? Hoje a gente tem um esquema de trabalho que é dividido em 5 tiers, tá? Cada tier, o nível de proteção, o nível de procedimentos e o nível de medidas protetivas, eles aumentam, tá? Desde pequenas ações, né, no nível 1, até o nível 5, onde você tem o máximo de restrição. Nós não chegamos em nenhuma operação do Brasil ainda a atingir o nível 5, nós estamos todas em nível 4, tá? Todas as fábricas e todos os centros de distribuição estão em nível 4. E aí, para exemplificar um pouco, né, de coisas que aconteceram ao longo desse caminho, né, desde das mais óbvias, né, utilização de máscara, distribuição de álcool gel ao longo de toda a operação, tá, até coisas como maior espaçamento das pessoas ao longo da fábrica, maior espaçamento nas linhas de produção, turnos diferenciados para almoço, para que menos pessoas se juntassem, né? Maior utilização do número de fretados, para que menos pessoas viessem em cada um dos fretados, controle intensivo do público externo, né? da fábrica. Então, todas as reuniões, todas as visitas, todas as intervenções que não fossem absolutamente necessárias e que tivessem relacionadas com temas de segurança, saúde, né, foram canceladas, né, para que fosse restrito ao máximo a circulação de pessoas pelas nossas operações, né? E outras coisas como medição de temperatura em cada entrada e saída de turno, né, rastreabilidade das pessoas para controle de quem elas tiveram contato cada vez que um caso positivo era né, descoberto. Então, a cada tier, né, que você vai dentro desses 5 tiers, essas medidas elas só vão se intensificando. Tá? Então, como eu comentei, felizmente nós não chegamos no último tier, no 5º tier. Estamos numa situação obviamente preocupante, né, porque hoje o país é um dos mais afetados pela pandemia global, mas fico muito feliz de dizer que mesmo assim não deixamos de operar um turno, um dia sequer, em todas as nossas fábricas, em todos os nossos centros de distribuição e, obviamente, com toda a operação de vendas. E é importante lembrar, né, nós temos operações basicamente em 3 estados, né, nós temos operações aqui no estado de São Paulo, com presença massiva no interior de São Paulo, na região de Campinas, onde temos 4 fábricas, temos uma fábrica importante em Pouso Alegre, em Minas Gerais, e temos 4 fábricas no estado de Pernambuco, outro estado que, assim como São Paulo, tem sido afetado de forma importante pela pandemia, né? Então, acho que essa foi a primeira etapa, né? Entender como a gente fazia a proteção das nossas pessoas, né? A proteção da nossa gente. A segunda etapa está relacionada com como manter, né, o mínimo da cadeia produtiva, né, acontecendo para que o fluxo de abastecimento para os nossos clientes varejistas e, mais importante de que tudo, para os consumidores finais acontecesse, né? Todo mundo vai lembrar aqui do pico que nós tivemos de venda no final de março, né? A famosa semana de pantry loading, né, que nós tivemos, né, com um dos picos mais desproporcionais de compra no varejo brasileiro dos últimos anos, e nada disso teria sido viável, né, se o fluxo de abastecimento não tivesse continuado, e na verdade continua até hoje, né, com os fluxos de bens essenciais para toda a população. Então, a segunda preocupação foi como manter isso, né? E obviamente, como manter isso nas nossas operações, eu comentei um pouco, né?
Mas tem o segundo aspecto, né? Como manter isso na nossa cadeia end-to-end, que foi algo que o Cristiano comentou também, né? Como manter isso quando você depende de um fluxo de materiais, principalmente químicos, intensivo da China, né? E no momento que isso estava acontecendo aqui no Brasil, a China estava vivenciando 3 a 4 semanas com todo o parque fabril com shutdown, né? Como você mantém isso? Então, na verdade, foi uma corrida muito grande, né? Muito grande e aí de novo o Cristiano comentou isso, né? Validação de fornecedores alternativos, né? Sejam eles em que lugares do mundo eles estivessem, o acionamento de cadeias produtivas locais que de alguma forma nós já tínhamos um backup, né, pronto para outras situações não tão agudas como essa, mas que já existiam, né? E, obviamente, uma busca também importante por materiais alternativos, né? Porque, em alguns casos, simplesmente, né, eles desapareceram, né? Vou dar um exemplo aqui que, obviamente, é familiar para todo mundo. Existe uma matéria-prima fundamental para a produção do álcool gel, chamada Carbopol, né, que simplesmente ela sumiu, né, do mercado global por algumas semanas, né? Ela sumiu. E aí as empresas e as cadeias que tinham um pouco mais de estoque, né, puderam avançar, mas muita gente também começou a olhar para que materiais alternativos eventualmente poderiam ser utilizados para a produção do álcool gel. E se você for no mercado hoje, talvez esteja 50-50, 60-40 com o Carbopol e com outros materiais alternativos. Então, houve uma corrida grande, importante, né? E obviamente que pela nossa escala global nós temos algumas vantagens em acessar alguns fornecedores alternativos, né, também globais e que fazem parte do nosso portfólio, mas foi bem interessante, porque na primeira onda, logo no começo, todo o fornecimento alternativo da China estava na Europa, né? Todo o fornecimento alternativo dos principais materiais estava na Europa, o que por algumas semanas foi bom, mas logo depois veio o surto da Itália, né? E a partir daí a gente começou a ter problemas também de fornecimento na Europa. Então, foi algo extremamente dinâmico, né, para conseguir sobreviver nesse período, fazendo a migração de fornecimento da China para a Europa, depois, quando a Europa travou, já tendo acionado algumas cadeias produtivas locais e já voltando a poder contar com a China, que ela já estava no processo de retomada, né? E, obviamente, né, tentando equilibrar todos esses pratos para fazer com que a demanda fosse atendida. O Cristiano falou sobre isso também e eu, obviamente, ratifico, né? Houve um foco muito grande também em garantir que os produtos, né, da curva ABCD, né, que os produtos A e B, né, pudessem ser mantidos, né, que são os produtos mais prioritários, né? Nesse momento, você abre um pouco a mão do range de variantes do seu portfólio e acaba focando naqueles que, obviamente, têm maior saída, maior procura. Isso te permite alguns ganhos também, ganhos na fábrica, ganhos na logística, né? E dessa forma que a gente, de fato, conseguiu sobreviver e passar por esse período. Conforme eu falei, felizmente, né, não tivemos nenhuma fábrica, nenhum centro de distribuição que parou, né, e que fechou por nenhum dia, por nenhum turno, mas exigiu, sem dúvida nenhuma, muito jogo de cintura e muito flexibilidade, né? Eu costumo falar que ser de supply chain é necessariamente ter jogo de cintura, né? No momento como esse, isso foi fundamental, né, para a sobrevivência nesse período, né? Então, eu diria que no curtíssimo prazo, lá das primeiras semanas, os 2, 3 primeiros meses, a gente passou muito por isso, né, e conseguiu, de uma forma muito importante, com muita ação por detrás, manter as nossas cadeias. Tivemos também muita felicidade em contar com as parcerias dos nossos clientes varejistas, que nesse momento também foram fundamentais, né? E o que o Cristiano, quando ele fala sobre o alinhamento end-to-end, isso é fundamental num momento como esse, operações em horários alternativos, né? Os varejos que no momento de pantry loading passavam um dia completamente desabastecido, faziam um abastecimento noturno em horários expandidos, com janelas de entrega diferenciadas, no momento que todo mundo tem que abrir, né, e flexibilizar para que a coisa possa acontecer. Então, eu te diria que foi um pouco dessa jornada como resposta, né, como resposta a tudo isso que aconteceu. E olhando um pouco para frente,
né, eu vejo assim, dois movimentos assim, que a gente acredita muito, né, que vão acontecer, e acho que o Cristiano também tocou sobre eles. Né? O primeiro, né, é de uma nova localização das cadeias produtivas. Né? Aliás, o supply chain global já faz alguns anos, né, que ele teve o seu ápice lá por volta de 2011, 2012, né, que ele vem diminuindo de importância por diversas razões, protecionismos governamentais, né, etc. Mas a gente acha que isso vai ter uma tendência ainda maior, né, de localização novamente das cadeias produtivas. Obviamente que aqui não é 8 ou 80, né? É um meio do caminho que talvez a gente tenha ido para um extremo, né? E a gente precisa voltar um pouco para que, em situações como essa, que a gente não sabe se podem voltar, né? Não sabemos se vai ter uma nova pandemia daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Nós tenhamos maior capacidade de resposta e maior flexibilidade nos mercados locais. Então, seguramente, essa é uma tendência que acho que veio não para ficar, veio para acelerar, porque ela já estava acontecendo. Né? E a gente vê isso também, e obviamente que isso tem consequências positivas, né? Para os parceiros locais, para todos os pertencentes, né, à cadeia produtiva local, porque, obviamente, que abrem novas oportunidades. Né? E eu acho que o segundo está relacionado também com a digitalização, né, que o Cristiano comentou, e a aproximação com o consumidor final. O consumidor final, e muitos deles, né, experimentaram coisas nessa pandemia que até então eles não tinham experimentado. Né? Ontem eu estava vendo o salto do e-commerce no Brasil ao longo da pandemia. Né? Tinha muita gente que nunca tinha experimentado o e-commerce. Né? Tinha muita gente que nunca tinha pedido um iFood, um Rappi, né? Coisas como, do tipo. Né? O Cristiano falou, tem gente pedindo sorvete. Né? Nós entregamos, né? Nós fabricamos sorvete também, a gente entrega Que Bom e Ben & Jerry's via Rappi, para quem quiser entregar. E é uma tendência que talvez tenha vindo para ficar, né? De um novo tipo de consumo, de um novo consumidor, né? Com uma tendência muito maior, né? A praticidade, né? A conveniência, né? E a utilização das ferramentas digitais. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que eu acho super interessante, né? Nós temos, né, conforme eu falei, a nossa divisão de sorvetes, né, que tem a Que Bom e a Ben & Jerry's, já estabelecida há muitos anos, e todo esse canal ligado a bares e padarias, né, é um canal super importante, né, para esse setor, assim como é para a Ambev, como é para a PepsiCo, como é para Philip Morris, para a Souza Cruz. E esse foi um canal que simplesmente declinou de uma forma abrupta, né? Quando houve os lockdowns nos mais diversos graus aí nas cidades e estados. Né? E é interessante que já havia alguns anos, né, que a gente queria testar um canal digital para esse setor e não tem muita sofisticação, não. Um canal digital baseado em WhatsApp, venda através de WhatsApp, coisa super simples, que não tem nada da NASA envolvida, né? E que a gente, né, durante muito tempo, vamos, não vai, tem a resistência do canal, tem a resistência, né, do vendedor. Em 2 semanas, a venda por WhatsApp representava 35% da venda da nossa divisão de sorvetes pós-fechamento das atividades de comércio, em 2 semanas. Né? Isso significa que as pessoas, no momento de necessidade, elas tiveram que correr para aquilo que, eventualmente, era sempre um receio ou era até uma questão cultural, né? Uma questão de mindset, e o cara gostou. Ele gostou. Então, muito provavelmente, ele não vai querer, novamente, o vendedor batendo lá na porta da padaria, do bar, etc., né, oferecendo, tirando pedidos, seja num tablet, seja num handheld, num talão, ele não quer. Né? Ele pode fazer a coisa de uma forma muito mais produtiva. Ele viu que funciona. Ele viu que a cadeia dele é atendida, né? E ele gasta muito menos tempo com esse tipo de atividade que não gera nenhum tipo de valor agregado. Então, nós acreditamos muito nisso, tá? Uma tendência maior de localização das cadeias produtivas, uma aceleração absurda da digitalização na cadeia e uma maior proximidade e desintermediação com o consumidor final, que vai ser um consumidor completamente diferente do que a gente estava acostumado. Certo, nossa, abordagem é ótima.
com casos práticos super interessantes que a gente não tinha ideia, alguns sim, outros não, mas e a do Cristiano de forma genérica e aplicada apresentada pelo Leonardo. Agora a gente agora vai abrir para as perguntas. Eu não sei se tem pergunta no Q&A, eu vou passar a palavra para o vice-presidente do comitê, para o Thomas também. Mas eu já queria fazer uma pergunta, se pudesse, porque todas essas... tem uma questão que eu fiquei até curiosa com a nossa burocracia no comércio internacional, principalmente na parte aduaneira ou na parte dos portos e dos aeroportos. Isso tudo, surpreendentemente, o que eu vi por atuar nessa área e atender, o impacto foi muito menor do que eu julgava que seria, no sentido das operações pararem. Então, eu tenho uma curiosidade de saber a que vocês atribuiriam isso, tanto no sentido porque tinham as pessoas também não podiam trabalhar na Receita, tinham várias pessoas que não podiam, a Receita Federal e a aduana em geral realmente também se digitalizou, as coisas também estão diferentes, mas você tinha essa questão mesmo de container, de caminhos, coisas que não vinham, coisas que iam para a China e não voltavam, essa questão logística internacional. Eu tenho muita curiosidade de saber como isso foi enfrentado. Fiquei curiosa, como fiquei espantada por isso não ter sido um problema, e acho que essa coisa da internalização deve ter sido um dos motivos pelos quais isso não impactou diretamente a cadeia. Agora, essas alterações imediatas, eu acredito que tenham representado um aumento de custo, em princípio. Por isso que eu pergunto também se essas coisas, sem poder repassar, sem o consumidor final aumentar sua capacidade aquisitiva para poder adquirir. Então, eu também, essas coisas, eu acho que essa tendência de existe uma preocupação muito grande, você tem visto em todo o comércio mundial, todo mundo comentando, que essa internalização acabe significando um protecionismo, que os países comecem a fechar, a se fechar, no caso da gravidade disso, porque isso não é resolver. Porque, né, se você internaliza tudo, você também não está dando alternativa, você continua com o risco. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, dos dois, se fosse possível. Eu posso passar uma primeira visão, né? Eu acho assim, nós, por sorte, né, assim, de uma forma geral, todas as empresas elas trabalham com um nível de inventário, né, que é o que a gente chama do estoque de segurança, né, de matérias-primas críticas, né? E normalmente as empresas elas têm um estoque de segurança que de uma certa forma ajudou a segurar um pouquinho a questão do abastecimento, né? A gente realmente teve problemas, por exemplo, eu tenho clientes que dependiam de produtos de alto valor agregado, eles não tinham volume, mas eles vinham em frete aéreo de passageiro, né? Com a ruptura que a gente teve no turismo e no transporte aéreo, eles passaram a ter uma dificuldade tremenda de receber esses produtos, as frequências de voo reduziram bastante por conta da ocupação dos voos, né? Por conta também das barreiras internacionais aí de movimentação, e esses passaram realmente a ter rupturas e problemas, principalmente naqueles estoques que não estavam mais dimensionados adequadamente para um cenário como a gente passou, né? Do ponto de vista marítimo, a gente também teve algumas dificuldades, mas eu acho que um pouco menores do que o transporte aéreo. Mas o ponto que você tocou, Renata, a gente realmente precisa desburocratizar esses processos de importação, né? Trazer uma fluidez maior para isso daí, para que realmente a gente não tenha outros impactos, né? Como o Leonardo colocou, daqui a pouco aparece uma outra pandemia aí e a gente não pode sofrer o quanto a gente sofreu nessa pandemia, né? Mas eu digo que, assim, vários desafios, vários setores, alguns mais preparados por questões de estoque, outros menos preparados e mais dependentes de uma logística internacional, com pouca frequência de abastecimento, de voo, mas assim, eu acho que a gente vai sair muito mais preparado. As discussões aí na cadeia estão muito interessantes agora para otimizar isso. Ótimo. Eu te diria que também isso variou um pouco
Renata, de acordo com o que o Cristiano comentou agora, né? De quão preparada a operação estava, né, em cada um dos países, em cada um dos setores, né? Particularmente na Unilever Brasil, nós temos a sorte, né, ou a competência nas últimas décadas, né, de ser a terceira, quarta maior operação da Unilever globalmente hoje, né? Por conta disso e por conta da demanda existente aqui no país, 90% da cadeia produtiva, 90% da demanda vem de uma cadeia produtiva local, tá? Obviamente que isso não é uma realidade para todas as operações, para todos os países e para todos os setores, né? Então, quer queira ou quer não, isso nos habilitou a estar um pouco menos expostos, né, do que eventualmente operações que dependem exclusivamente da importação de finished goods de outros lugares, por exemplo, né? Que esse sim, talvez tenha sentido um pouco mais, o Cristiano falou, fluxo internacional de containers despencou, né? Frequência de voos internacionais, seja de passageiro, seja de carga, despencou, né? Custo subiu. Então, isso, sem dúvida nenhuma, foram dificuldades que, em diversos graus, afetaram de forma diferente, né, países e setores, né? Você comentou um ponto importante aí. Isso tudo gerou aumento de custo na cadeia? Sem dúvida que gerou, né? Seja porque todos, no nosso caso, todos aqueles protocolos que nós tivemos que colocar na operação tem custo, né? Seja porque esses insumos, né, pelo frete que aumentou, pelo fornecedor alternativo que tinha um preço diferente, né, também aumentou. Agora, você não consegue repassar isso e nem pode repassar isso para o consumidor final no momento que está todo mundo recebendo R$600 de auxílio do governo e que, né, não sei quantos milhões de pessoas já perderam emprego. Você não pode, né? Tem até um tema de responsabilidade social por detrás disso. Então, obviamente que de alguma forma, né, as margens das categorias vão sofrer algum tipo de impacto, né? No momento como esse, vão passar por um período de ajuste, né, e em que isso tem que ser, de alguma forma, absorvido, compensado, mas tudo isso para que a gente possa, de fato, né, manter a operação da empresa acontecendo, mantendo o fluxo constante desses itens essenciais, né, no nosso caso, para o consumidor final e, obviamente, esperando, né, e torcendo para que ações como essa, da extensão da ajuda, da recuperação, da retomada, possam acontecer, de fato, o mais rápido possível para que as coisas possam gradualmente, né, voltar ao normal vai demorar, né, mas gradualmente retomando aquele fluxo que existia antes de tudo isso começar, né? Tem uma pergunta aqui da Carol Saldanha, da presidente da Britcham aqui de São Paulo, para os dois. Existe uma oportunidade de ampliar o comércio internacional e até atrair investimentos para o Brasil em função da pandemia e dessa reorganização das supply chains? Olha, desculpa, Cristiano, vou começar aqui. Não sei se você queria. Eu particularmente é um pouco do que eu falei agora, tá? Eu acho que do ponto de vista do comércio global, do comércio internacional, nós vamos ter uma queda, tá? Eu acho que o fluxo e de novo, eu sempre gosto de citar. Eu não acho que isso é um pêndulo que vai de um lado para o outro que seja 8 ou 80. Eu acho que ajustes vão acontecer. Eu acho que a gente foi para um pico, né? Lá de novo 2011, 2012, onde a gente levou ao extremo, né, o tema de concentração de produção, offshore, etc., né? E isso trouxe, obviamente, custos talvez melhores, mas um resilience e uma flexibilidade que acabaram ficando prejudicados. E no momento como esse, você nota isso, né? No momento de bonança, você não, isso fica no PowerPoint, né? Ele não aparece na vida real, né? Mas no momento como esse, você nota isso na prática, né? E principalmente numa situação tão aguda como essa. Então, eu acho que a gente vai voltar um pouco nesse pêndulo, né? Eu acho que os fluxos locais, quando eu falo locais regionais, né? Os fluxos na América Latina, né? Os fluxos dentro do Brasil, eu acho que eles tendem a ganhar mais força do que os fluxos globais, os fluxos internacionais,
né, fluxo da China, né, por todo esse tema que eu comentei aí atrás, tá? Minha visão. Cristiano, por favor. Eu compartilho da mesma visão, Leonardo, e realmente a gente teve uma tendência aí por muitos anos do que a gente chama de global sourcing, né? De localizar fornecedores com custo de material, de mão de obra mais baixo e importar esses produtos, né? E trazendo um landed cost no Brasil mais otimizado, né? E concordo exatamente com os pontos que você colocou. A gente teve uma tendência muito forte. Um outro ponto que está assustando um pouco agora é a questão cambial, o dólar, né? Então, alguns cenários que a gente projetou, né? Sempre quando a gente busca um fornecedor alternativo em uma outra localidade, a gente faz uma análise de stretch da moeda, né? Então você fala, olha, vale a pena eu importar da China desde que o dólar esteja entre 4 e 4,50. Quando você vê um dólar disparando do jeito que disparou, né, você enfrenta uma dificuldade muito grande também na liberação, no desembaraço desses produtos, no fechamento do câmbio. Isso faz com que a matéria-prima chegue mais cara e, eventualmente, você caia nesse problema que o Leonardo colocou, de ter um preço que hoje é mais ou menos determinado pelo mercado, né? Então, você acaba tendo que mexer na sua margem para não trazer um impacto social, principalmente nos itens essenciais, né? Que são aqueles itens que toda a população está buscando na pandemia. Agora, eu também concordo, não é um mais para lá, mais para cá. É tudo muito novo, né? Eu acho que tem que ter uma reforma aí tributária também, olhando para determinadas matérias-primas, talvez viabilizando e possibilitando uma maior fluidez desses produtos nesses processos de importação. Então, se vier um conjunto de medidas que possibilitem viabilizar de uma forma melhor tudo isso, talvez a gente consiga equacionar e chegar no mesmo modelo, né? Mas realmente a tendência, o que tem se discutido muito, realmente você vê a segurança da Unilever, o que eles desenvolveram na cadeia de suprimentos dele localmente, trouxe uma estabilidade que para muitas empresas, às vezes, ficaram com o produto parado por causa de uma pequena matéria-prima que eles não conseguiram trazer, né? Então, eu acho que é um conjunto aí, né? Espero que a gente venha aí com medidas do governo para flexibilizar, para desembaraçar, para fazer com que esse processo, principalmente nos itens essenciais, sejam mais fluidos, né? A Larissa, da MTU, que é da Rolls-Royce, do grupo da Rolls-Royce, está perguntando se vocês ainda estão sofrendo com custos de frete aéreo e marítimo. Se ainda continua, quer dizer, porque o frete internacional é uma commodity hoje em dia, né? Por conta do que está acontecendo, né? E começou a se cobrar uma sobretaxa, a gente sabe disso. Eu, pelo menos, tive casos de clientes que você teve algum problema? Não, mas a minha fila, eu fui para trás na fila. Quem pagou mais um pouquinho passou na fila e começou a rolar assim, a situação começou a ficar delicada e você sofria e pagava um pedágio ali para manter o seu lugar na fila. Então, já a pergunta é exatamente essa, no sentido se vocês ainda estão sofrendo com isso. Estamos, né? Te diria que, especificamente no nosso caso, talvez o momento mais agudo, né? Já tenha ficado para trás, né? Mas sofremos com questão de custo e sofremos também com questão de disponibilidade, né? Em algum momento, nem quem pagava mais tinha na disponibilidade que queria, né? Agora você já consegue, né, com as sobretaxas, né, embarcar, se você precisar de alguma coisa urgente, um frete aéreo já está um pouco mais disponível para fazer, mesmo o marítimo. Então, ainda, sem dúvida nenhuma, muito longe de voltar à normalidade, mas particularmente no nosso caso, o momento mais agudo de tudo isso que aconteceu já ficou um pouco para trás, sim. A gente teve assim, só para complementar, um cliente, um caso prático, que é fornecedor de respiradores e de oxigênio, de toda essa parte de oxigenação e de respiradores, e que teve um problema muito sério, porque a fábrica era na Suíça e você nunca teve voo direto Suíça-Brasil, mas você teria que passar para a Alemanha e vir para cá, e não tinha como trazer, e tinha, por exemplo, contrato fechado com órgãos públicos, ou prefeituras, ou estado, coisas assim, e que até pensando em situações como
como houve mesmo. Você pegou os aviões de passageiros, né? Você tinha cenas no começo de aviões de passageiros onde você colocava os produtos ali nas cadeiras dos passageiros e a gente pensou-se, inclusive, em falar, o avião da FAB tem que ter atitude, quer dizer, nesse momento o governo tinha que atuar para trazer produtos de extrema necessidade. Acho que agora esse momento pior já passou, mas a gente chegou nesse tipo de caso. E também uma outra coisa que o Cristiano falou, que acho que é muito relevante, essa mudança de fornecimento, principalmente de multinacionais. Você vê, por exemplo, tinham países, também numa situação prática, por exemplo, que o fornecedor de um certo produto para a Argentina era o Chile. E aí o Chile, em determinado momento, assim, o Chile também está numa situação muito ruim. A gente sabe que o Chile está tendo lockdowns, apesar do número absoluto não, mas relativo a coisa está muito complicada lá. E de repente o grupo precisa, Brasil, você vai ter que fornecer agora e cumprir assim, cobrir essa falta aqui. Só que aí você tem documentos que precisam de registro de produto, registro de importador, registro de não sei o quê. E essas situações são praticamente que demoram. Normalmente, para você conseguir fazer essa burocracia, você não consegue essa transferência imediata, né? Então é por isso que eu comento. Eu acho que eu falei isso bem no início da minha fala hoje, né? Não tem um plano de resilience que suporte uma pandemia como essa. Mas até um certo ponto, eles precisam estar em place e eles precisam acontecer. Vou dar um exemplo prático exatamente disso que você falou. A nossa fábrica de Valinhos, aqui no interior de São Paulo, que produz sabonetes Dove, Rexona, Lux e tal, ela foi solicitada para fornecer para o México, porque o fornecimento do México normal era a fábrica da Alemanha, por diversas razões. A fábrica da Alemanha simplesmente fechou, né? E eles ficaram sem fornecimento. Felizmente, por um resilience já feito lá atrás, nós já tínhamos toda a habilitação, né, para fornecer para a fábrica, para a operação do México. Obviamente que é uma questão de ajustar o material, né, o pack é diferente para um para outro, mas algo que você consegue fazer de questão de semanas, né? E nós viramos, né, por 2 meses, nós viramos o fornecimento de todo o fluxo de sabonetes para a nossa operação no México, que é uma operação também super relevante. Então, é o que eu falo, você precisa mapear, você precisa pensar numa situação como essa, né? Para que você esteja preparado para fazer esse jogo, utilizando-se também da sua cadeia de fornecimento global, né? Óbvio que ela não foi suficiente para resolver todos os problemas, mas ela foi suficiente para resolver alguns, né? Que poderiam ter sido muito piores se você não tivesse tudo isso preparado, né? Nossa, as questões são muito... Na verdade, eu, por mim, continuaria conversando a tarde inteira, mas a gente está com tempo. Na verdade, a gente já até ultrapassou o tempo, mas tem mais uma perguntinha aqui da Beatriz, que eu vou fazer para a gente já se aproximar para o final, porque a gente já tá no limite. Beatriz Jesus pergunta: boa tarde a todos, gostaria de perguntar se há, de alguma forma, um fenômeno de flight to quality in supply chain. Observa-se fornecedores se direcionando para a terceirização da cadeia logística para especialistas, players maiores no mercado em tempos de Covid, ou por questão de custos e logísticas próprias ainda é priorizada? Quer dizer, a questão dos custos e logísticas próprias ainda é priorizada. Obrigada, Beatriz Jesus, da Sidra. Consulta. A minha visão aí, ela é bem explitada, vamos dizer assim. Eu acho assim, para as empresas que desenvolveram um supply chain extremamente eficiente, né, e que consegue atender os níveis de serviço que vão ser requeridos nesse novo normal, excelente. Então, são as empresas que já têm um control tower, conseguem fazer a gestão de tudo isso daí de uma forma mais digital, né? Mas o que a gente está vendo, empresas intermediárias, elas estão vendo que às vezes elas sabem fazer muito bem o produto, né? Tem qualidade no produto, mas como eu coloquei ali no meu tema, a entrega, afinal de contas, alguém tem que entregar isso daí para o consumidor, para o ponto de varejo, para o ponto de venda. E se você tiver um bom produto e uma logística, um supply chain não eficiente, você começa a enfrentar uma série de problemas. Então, o que eu tenho visto aqui dentro da KPMG, nos nossos clientes, aquelas empresas que já têm uma excelência dentro das operações de supply chain,
elas mantêm e potencializam esse canal. E aquelas empresas que entendem que é melhor focar no core business do produto, do negócio, elas começam a olhar com mais carinho para empresas que têm um grande know-how no processo de distribuição e atendimento e começam a pensar num processo de outsourcing e trazer players com maior eficiência na operação logística. Então, eu vejo esses dessa forma. Ótimo, então. Acho que queria agradecer a vocês, porque a gente já está estourando o tempo aqui. Estou levando umas broncas aqui, umas chamadas já. Legal. Mas esse assunto é muito prático e muito assim, são situações muito fáticas que a gente fica curioso para saber. Mas Legal. queria agradecer muito, agradecer a todos que permaneceram assistindo aqui com a gente. E assim, vocês estão sempre convidados a um espaço para colocar essas questões, é sempre muito esclarecedor e auxilia muito a compreensão de todo mundo, tá bom? Muito obrigada pela participação, agradeço. Muito obrigado, Renato. Boa tarde para todos. Boa tarde. Um abraço. Tchau, Tatiana. Tchau.